Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatentes do Canal Arte da Guerra. Finalmente com vocês a segunda parte da entrevista que eu e o Chico Ferro fizemos com o General Santos Cruz. Acompanhe conosco. Você quer perguntar sobre a Senasp, Ferro? Eu queria fazer uma colocação. Então vai, Francisco Ferro. Aliás, a propósito disso, o senhor está para ir à ONU, né, falar sobre esses dois eventos, não é isso? Não, eu estou indo na ONU dia 9 agora, chego lá dia 10. No dia 11 tem uma conferência dos chefes de Estado-Maior de todos os países da ONU, né? Uma reunião que eles fazem em Nova York, é onde eu vou participar de um dos painéis nessa conferência para os chefes de Estado-Maior. E voltando um pouquinho à pergunta anterior lá, quando eu fiz a questão da comparação com o soldado brasileiro, que muito pouca gente desconhece a longa tradição que o soldado brasileiro tem de participar desse tipo de missão, né? O nosso pessoal começa lá atrás, logo nas primeiras missões, logo após a criação da ONU, né? Estamos falando aí da década de 40 ainda, né? Isso aí dá quase 80 anos de missão de paz. Milhares de soldados já passaram por isso. Se for somar no somatório aí, talvez o Brasil tenha mais de 60, 80 mil brasileiros já passaram por esse tipo de missão. Só no Haiti deve ter chegado perto dos seus 30 mil, talvez. Então, a tradição do nosso pessoal é muito grande e o comportamento, os resultados também são muito bons. O Brasil é um país reconhecido, não é porque ele não usa a força, não. É porque ele sabe usar na medida certa, né? Sabe ser amigo, sabe avaliar a situação, sabe ser amigo da população, sabe usar energia contra aqueles que precisam dessa energia para ser contidos, né? Então o Brasil tem mostrado esse muito bom senso. E no ambiente internacional, essa capacidade sua de ser um grande combatente quando precisa, de ser um grande amigo quando precisa, isso aí é fundamental. Bom, a gente fica até muito orgulhoso disso. Mas, mudando um pouco do campo agora, o senhor tem a experiência como secretário nacional de Segurança Pública no governo passado. A gente, parece que é um tipo de consenso no país, que o problema da segurança pública, da criminalidade, ele está baseado em dois polos: educação, né, e legislação. As duas muito fracas, muito falhas. Mas partindo para o lado operacional, na sua opinião, a gente vê algumas coisas acontecerem que no meu entendimento, no entendimento de muita gente com quem eu converso, precisariam ser reestruturadas. Eu citaria, por exemplo, o caso da Força Nacional de Segurança Pública. Não seria mais interessante uma criação de uma força permanente? Alguns chamam de Guarda Nacional, eu preferia chamar de uma gendarmeria nacional, uma força de intervenção federal permanente, que fosse utilizada quando necessário e de acordo com a lei. E quem sabe essa força sendo constituída por reservistas das Forças Armadas, gente que já cumpriu o seu tempo nos quartéis e tal, até como uma maneira, general, de se aproveitar uma mão de obra muito preciosa, muito bem treinada, que de repente, quando chega o período da baixa, acaba se tornando vigilante bancário, empregos para os quais eles não foram qualificados para aquilo. A qualificação deles é muito alta. E não raro, o que é o mais perigoso, podem acabar aí nas garras do poder do crime organizado. O que o senhor pensa disso? Olha, em primeiro lugar, a situação da segurança pública chegou num ponto inaceitável, né? Por um histórico muito ruim de irresponsabilidade governamental, né? Então, desde historicamente aquele urbanismo que nunca foi feito ali nos morros do Rio de Janeiro, usando o Rio como exemplo, né? Então é uma irresponsabilidade governamental em várias áreas. O mau funcionamento da justiça, a parte de legislação,
a parte de governabilidade mesmo, onde dentro daquelas comunidades mais pobres você não tem a escola funcionando direito, a merenda não chega, não tem transporte público, não tem serviço público, por aí vai. Então, tudo isso aí colaborou para que chegasse nessa situação caótica, né? Agora, a Força Nacional de Segurança Pública, ela precisa ser regulamentada. A legislação dela ainda é extremamente frágil, né? Nunca teve acabamento, essa ideia nunca teve acabamento na ideia. Eles continuam trabalhando, recebendo em sistemas de diária, né? onde o elemento, depois colocaram reservistas das Forças Armadas, onde o elemento não tem direito a férias, não tem direito a tempo de serviço. Isso é um problema sério, as coisas mal feitas, mas o pessoal é bom, o treinamento deles é muito bom. Agora, eu vejo o seguinte, não dá para fazer isso com reservistas, vamos dizer assim, só por serem reservistas. A legislação brasileira ela prevê o concurso público, pode ser até um concurso público de títulos, onde a experiência militar dele conte alguns pontos, mas tem que haver um sistema de concurso público. Isso aí, e a outra coisa é com elementos militares que fazem um curso policial e engrossam essas fileiras, onde você teria um vínculo Força Armada com a Força Nacional, Guarda Nacional, seja lá o que seja. Então existe maneira de fazer isso daí, existe uma maneira de ter um vínculo entre a parte militar e essa parte de Força Nacional, vamos dizer assim, porque acaba que sempre trabalham juntos, em várias situações já trabalharam juntos, não tem problema nenhum. A Força Nacional também já fez mais ou menos 250 tarefas, que se ela não fizesse, a Força Armada teria que fazer. Pequenas intervenções aqui ou ali, né, em área indígena, em áreas federais, em diversas situações. Então, isso aí é possível de conciliar, mas tem que haver, e já tem várias ideias boas, agora está faltando realmente a dedicação, a atenção para que aquilo ali tenha um acabamento final. Bom, gente, antes de encerrar a entrevista, eu fiz um pedido para o General Santos Cruz. Vamos ver o que ele falou. Bom, General, para encerrar a entrevista, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Tá? O senhor tem décadas de serviço pelo Exército Brasileiro, tá? Trabalhou pelas Nações Unidas também e muita experiência na atividade pública brasileira. Né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que assistem o canal Arte da Guerra e leem a revista Tecnologia e Defesa, principalmente para quem quer ingressar na carreira militar. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, a primeira coisa é dedicação. Né? Trabalhar com dedicação, trabalhar com honestidade, fundamental, porque no caso militar é um serviço público de defesa da pátria, de garantia da lei e da ordem, etc. Né? E para os outros que não seguem a carreira militar também são pessoas que vão fazer a prosperidade e o futuro do país. Então, todo esse conjunto, toda a rapaziada aí, meninos, meninas aí, trabalho com dedicação, trabalho com honestidade e uma coisa importante, manter a vida inteira a sua independência intelectual, né? Manter as suas ideias, manter as suas convicções, expressar isso daí de maneira educada, porque se for de maneira mal educada também ela não é aceita, que ela causa rejeição pela forma como é apresentada, mas jamais abdicar da sua independência intelectual. É muito importante isso daí. E a grande esperança é a rapaziada que vem, as novas gerações que vêm construindo o futuro do nosso Brasil. General, muito obrigado. Orgulho de ter sido seu aluno. Tá? São ensinamentos que eu levo para toda a minha vida aí. E sucesso para o senhor aí. E um abraço para a dona Dora. Muito obrigado. Ô, gente, eu queria colocar para vocês o seguinte, não vamos esquecer, tá? Que a revista com a minha entrevista já está à venda no site da Tecnodefesa
ou para quem for aqui de São Paulo, tá? Na V-Unit do Vini, lá onde eu pego as fardas para as nossos vídeos aqui. Só que eu só deixei 10 exemplares lá no Vini, então muita gente vai ficar sem. Então quem quiser dar um pulinho lá, compra a revista, vê as fardas, leva alguma coisa e toma um café. Café lá é muito bom. Sempre vou tomar café lá, afilar o café do Vini. Bom, gente, caminhando para o nosso encerramento, eu queria colocar para vocês o seguinte. Governos vêm e vão, tá? Só que tem duas coisas que sempre ficam aqui no país, que é o próprio Brasil e o Exército Brasileiro. Eu acho que o Exército, em seus valores, o Exército Brasileiro já atravessou muita coisa, tá? Atravessou revoluções, a Segunda Guerra Mundial, tá? Regime militar de 1964, depois a democratização, e ele permanece ali. Então esse é o recado que nós queremos dar para vocês, que nós queremos passar para vocês, tá? São os valores do Exército Brasileiro, tá? Toda a carga de ensinamentos, tá, que o Exército encerra, e eu acho que o principal deles é o amor a esse país, que o canal procura sempre levar até vocês. Então, antes de encerrar o nosso vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial à Dona Dora, a esposa do General Santos Cruz, por todo o carinho com o qual nos recebeu em sua residência. Tá? Então, Dona Dora, um forte abraço aqui do canal Arte da Guerra. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais!